Deus nos abençoe. Abra sua Bíblia. Daniel, capítulo de número 1. Eu quero falar esta manhã sobre o tema que nos foi proposto. E eu queria que você me ajudasse. Após lermos o texto, você vai dizer para esta pessoa que está do seu lado direito, esquerdo, seja íntimo. Amém? Daniel 1. No terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Joaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. E levou os utensílios para o templo do seu Deus, na terra de Sinear, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. De sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Entre esses, estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias Sadraque, a Misael Mesaque e a Azarias Abdenego. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Apesar disso, ele disse a Daniel: tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. Se ele os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade, o rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Daniel disse então ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar dele e de Ananias, Misael e Azarias. Disse-lhe: peço que faça uma experiência com os seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois, compare a nossa aparência com a dos jovens que comem a bebida do rei. E trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Ele concordou e fez a experiência com eles durante 10 dias. Passados 10 dias, eles pareciam mais saudáveis, mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Assim o encarregado tirou a comida especial e o vinho que havia sido designados, e em lugar disso lhes dava vegetais. A esses 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo estabelecido pelo rei, para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. O rei lhes fez perguntas sobre
todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento, e descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. Bendito seja o nome do Senhor. Daniel permaneceu ali até o 1º ano do rei Ciro. E aqui já é um outro império. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Ajuda-nos a entender e a colocarmos em prática. Eu rogo esta graça, esta bênção sobre a minha e sobre a vida dos nossos filhos, dos pais que estão aqui, de todos que entraram neste santuário esta manhã, em nome de Jesus. A história de Daniel e dos seus 3 amigos é uma história de fidelidade e uma história de intimidade com Deus. Uma das histórias mais lindas que o texto bíblico pode nos passar. E o texto nos fala que eles eram tão jovens quanto a maioria dos que estão aqui esta manhã. Moços, meninos que foram trazidos no meio de uma dezena, centenas de outros que vieram cativos de Israel. Mas da tribo de Judá, o texto bíblico enumera, ou melhor, traz à tona o nome desses 4 moços que vieram de Judá. Isso nos dá a entender que havia dezenas de outros mais. Fidelidade na Bíblia Sagrada é igual a intimidade. Todas as pessoas que tomaram uma decisão em seus corações, sejam eles crianças, como no caso de Samuel, sejam eles adolescentes, jovens, adultos e até mesmo anciãos, que decidiram em seus corações serem fiéis a Deus a toda prova, alcançaram uma intimidade tremenda, maravilhosa com Deus. E quando eu estava preparando essa mensagem, eu entendi que fidelidade a Deus, com Deus, para Deus, é igual a intimidade. É assim que Deus faz a leitura daqueles que estão perto ou que querem estar perto dele. Se somos fiéis, se tomamos posicionamentos sérios em nossa vida em relação a Deus, então Ele abre a sua intimidade para aqueles que são fiéis. Jesus disse isso num texto no Novo Testamento, quando Ele disse: aqueles que guardam os meus mandamentos, estes são os que me amam. E ele não para aí. Ele diz que o Pai vai se manifestar, e Ele vai se manifestar a esses que guardam os seus princípios e os seus mandamentos. Então, baseado nas palavras do Senhor Jesus, se eu me posiciono como fiel aos seus princípios, Ele se abre, Ele mostra a sua intimidade. A intimidade de Deus é revelada, aleluia. Essas pessoas passam a ser íntimos de Deus. Quantos aqui gostariam de ser mais íntimos de Deus? Dá uma olhada para o seu lado direito, para o seu lado esquerdo e diz assim: então você precisa ser fiel. John Luke diz que o homem é produto do meio. Diz que o homem é uma tábula rasa, uma folha em branco. Isso é o que ele diz.
Não é fácil ser puro diante de tanta sensualidade. Não é fácil ser honesto no meio de tanta malandragem. Não é fácil ser íntegro. Obrigado, querido. Não é fácil ser íntegro na escola e ficar para a prova final. Quando os que colaram passaram direto. Não é fácil ser honesto no trabalho quando os que roubam estão andando em carros luxuosos e você está vivendo dificuldades. Como que Daniel e seus amigos conseguiram prevalecer em um ambiente tão hostil, meus irmãos? Como? Só para você ter uma ideia de como era a Babilônia. O pecado era tal naquele lugar que esse termo Babilônia passou a ser usado como emblema de pecado, de maldição, de afastamento de Deus, a ponto do próprio Deus estabelecer e nomear outros acontecimentos, outras cidades ou outros estilos de vida como o estilo de Babilônia. No livro de Apocalipse, no capítulo 17, no versículo 5, a Bíblia fala de um processo maligno que vai estar operando no período em que o anticristo estiver reinando, estiver dominando. E esse processo, a Bíblia chama de um processo babilônico. É um sistema de pecado, de malignidade. Esse sistema era tão tremendo na época de Daniel e dos seus amigos, que se tornou frase, se tornou emblema, circunstância paralela. Quando Deus quer tratar de um sistema totalmente malignizado, ante a Ele, ante Deus, Ele chama de sistema babilônico. Era neste lugar, nesta cidade, neste império, que Daniel e os seus amigos estavam. A Bíblia chama a Babilônia de mãe das prostituições e abominações da terra. Como ter intimidade com Deus vivendo num contexto tão complicado como aquele? Como? Como eu posso ser íntimo de Deus, pastor, vivendo em uma sociedade que se parece tanto com a Babilônia do tempo de Daniel? Mas Daniel alcançou ter intimidade com Deus, mesmo em um sistema totalmente contrário a Deus, anti-Deus. Antes de procurarmos identificar o fator que fundamentalmente levou Daniel a uma intimidade com Deus, deixe-me enumerar alguns episódios que nos mostram o elevado grau de intimidade que ele tinha com Deus. Em primeiro lugar, nós podemos citar o episódio relatado no capítulo 2 do livro de Daniel, quando o rei Nabucodonosor lançou os seus sábios e encantadores um desafio de não apenas interpretarem, mas também adivinharem qual tinha sido o seu sonho. Ele teve um sonho, não lembrava de como era o sonho e queria a interpretação do sonho. Como eu vou interpretar um sonho que eu não vi, que não fui eu que sonhei? Esse era o desafio dos sábios, magos e encantadores do Império Babilônico. Não era apenas de um grupo, era do Império. Ele desafiou: se vocês não me derem a interpretação do sonho que eu tive esta noite, vocês vão morrer.
Eles estavam todos reunidos, assim, senhor, nós vamos dar a interpretação, por favor, conte-nos o sonho. Não, mas eu não me lembro do sonho. Como não se lembra? Como é que nós vamos dar a interpretação se o senhor não contar o sonho? Por favor, se vocês não me derem a interpretação, vocês vão morrer. Não tem problema, majestade. Pode contar o sonho que a gente interpreta. Mas eu não me lembro do sonho. Eu quero a interpretação. O senhor está pedindo algo que nenhum rei da terra jamais pediu aos seus sábios e encantadores. Como é que nós vamos dar o significado de algo que nós não sabemos? Isso não é meu problema, isso é problema de vocês. Eu pago vocês para isso. Se vocês não me derem a interpretação do sonho, vocês vão morrer, vocês e seus familiares. E ele assinou a lei, mandou publicar no Diário Oficial. E a notícia chegou lá na casa do Daniel, que também era tido, ele e os seus, ele era tido como um dos sábios. E ele ia morrer. E os seus amigos iam morrer. Porque a palavra do rei não ia voltar atrás. Já tinha sido publicado. A Bíblia Sagrada diz que ele reuniu seus amigos, disse o que estava contando, contou a eles o problema, vamos pedir a Deus. Mandou que alguém desse um recado ao rei, pedindo ao rei que desse um tempo. E eles foram orar ao Senhor. E de madrugada, Deus deu o mesmo sonho que havia dado a Nabucodonosor. Deus deu a Daniel. E junto com o sonho deu a interpretação. Isso está no capítulo 2. Irmão, só alguém que goza de intimidade com Deus consegue alcançar esta bênção. Só alguém. Mas não foi só isso. O Nabucodonosor tinha sonhado com uma estátua enorme. E a cabeça dessa estátua era uma cabeça de ouro. E o seu peitoral era um peito de prata. E o abdômen e o quadril era de bronze. E as pernas eram de ferro. E os pés era barro misturado com ferro. Eu quero saber o que significa isso. No dia que Daniel havia marcado, chegou lá. E o rei disse: é você que vai me dizer o que eu sonhei, a interpretação? Ele falou: sou eu mesmo. O Deus do céu, que deu ao Senhor esse sonho, também fez com que eu sonhasse o mesmo sonho. A cabeça de ouro és tu, majestade. O seu império, a força, o poder e a glória da Babilônia era um império, um dos maiores impérios que já operou, que já mandou nesse planeta. Tu és essa cabeça de ouro. Mas um dia esse império vai cair. E quando surgir o outro império, é um império que vai ter glória, vai ter pujança, mas é um império de prata, é menor do que o seu. E ele estava falando do futuro. Os medos e os persas, não muito tempo depois, viriam e derrubariam o Império Romano e assumiriam o controle do mundo. Mas não foi só isso. Depois do Império de Prata, o Império Medo-Persa, viria a Grécia, que é o bronze, no quadril, na cintura, bronze, que comparado com o ouro, tem menor valor, mas vai ter a sua pujança, vai ter o seu poder, o seu domínio. Mas depois desse império grego, viria um outro império menor em glória, mais longo, porque se tratava das pernas. O Império Romano, um dos impérios mais longos que já esteve na coordenação, na política social, nas guerras desse mundo, um dos impérios mais longos, quase 1000 anos de império, e vai até os pés, e no final, ferro misturado com barro. São outros povos que virão depois desse império, que é império de ferro, que comparado à cabeça é de ferro. Não tem valor
como tem o ouro, como tem a prata, como tem o bronze, mas é ferro, tem o seu valor. Então veja, majestade, que tu és a cabeça de ouro, e não haverá nenhum império igual ao teu. Mas depois que ele termina de descrever toda a estátua, o rei falou assim: mas acabou? Tem mais alguma coisa? Sim, tem. Tu sonhaste que uma pedra foi lançada sem mãos humanas. Esta rocha voou e caiu nos pés da estátua. E quando bateu nos pés da estátua, a estátua desmoronou da cabeça aos pés e virou pó, e virou poeira. E enquanto isso, essa rocha foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, e tomou conta de todo o planeta, majestade. E aí ele foi dizendo o que significava cada um desses reinos. E ele termina dizendo: no final, esta rocha é um reino que virá, é o maior de todos, vai tomar conta de todo o planeta, será um reino que não tem fim. Irmãos, que fantástico! Deus revelou a Daniel a história da humanidade a partir do Império Babilônico. Nós somos a base dessa estátua: ferro com barro, democracia. Uma hora mais rígido por causa das políticas militares, por causa de endurecimentos. Uma hora está mole, democracia, outra hora está mais rígido. Representa as nações que estão hoje, irmãos. De acordo com Daniel, todo esse processo já se cumpriu. Nós estamos vivendo agora a base dessa estátua. Está aí no capítulo 2. Queridos, estamos vivendo o tempo da rocha que vai ser lançada sem mãos. E esta rocha representa o Senhor Jesus Cristo, que vai colocar abaixo todos os impérios humanos e vai estabelecer o seu império de paz, de glória e de poder. Deus revelou isso a Daniel, que era íntimo, e Deus só revela as suas intimidades para aqueles que são mais próximos. Como é possível isso acontecer com um homem, pastor? Daniel, ele se recusou a seguir o mesmo caminho de fracasso de seus contemporâneos. O povo de Israel estava se desviando da verdade. Judá estava entregue à idolatria. Os reis eram homens maus. O povo não dava ouvido à voz dos profetas de Deus. Então veio o cerco babilônico. O povo confiava no templo e não no Senhor. Segundo 1 Samuel capítulo 4, Deus os entregou. O templo foi saqueado, roubado. Os vasos do templo foram levados para os templos dos deuses da Babilônia. O preço do pecado é muito alto, meus irmãos, e a nação sofreu. Daniel, entretanto, confiava e continuava confiando em Deus, apesar de viver em uma nação que se afastava de Deus. Mas Daniel não era fruto do meio. Nem a adversidade, nem a prosperidade e o sucesso conseguiram corromper Daniel. Daniel não era fruto do meio. O meio pode influenciar, mas ele não é determinante. Deixe-me te repetir: o meio pode nos influenciar, mas ele não determina quem seremos, o que seremos. Quem determina é você, meu filho, minha filha. Daniel escolheu não seguir o caminho de Judá, de Israel, e ele determinou o que seria o seu fim. Ele escolheu como queria terminar os seus dias. Como que Daniel conseguiu alcançar essa intimidade com Deus?
Ele não deixou o seu coração azedar por causa dos dramas da vida. Daniel perdeu a sua identidade com 17 anos. Sua família foi destruída. Sua vida foi virada de cabeça para baixo. Seu nome foi trocado. Deus é meu juiz, significa o nome Daniel. Mas agora ele iria se chamar Príncipe de Bel. Arrancaram Daniel a força do seio da sua família, dos seus amigos. Cortaram todas as suas raízes. Romperam com todos os seus vínculos. Daniel perdeu a sua nacionalidade. Agora Daniel não tem mais pátria, não tem mais governo, não tem mais bandeira. Agora Daniel é um exilado, sem chão, sem língua, sem pátria, sem cultura. Tudo que ele antes considerava importante foi jogado na lata do lixo. Daniel perdeu a sua liberdade. Ele foi levado cativo. Ele não é mais o dono da sua vida. Ele não é mais o dono da sua agenda. Ele não é mais o dono do seu tempo. Ele não é mais o dono das suas escolhas, da sua vocação. Ele é um escravo e ele faz aquilo que o rei determinar. Daniel perdeu as raízes da sua religião. O templo foi saqueado e incendiado. Os tesouros da casa de Deus foram roubados. Os vasos e os jarros consagrados por Salomão foram roubados. E agora estavam embelezando o altar de outros deuses. A Torá, o livro da lei, os sacerdotes, os profetas, os cânticos de Sião, ele já não tinha mais acesso a isso. E ainda ele recebe um nome que indica uma nova religião. Ou seja, além de tudo, ele tem que trocar de religião, ele tem que trocar de Deus. Ele não poderia mais servir ao seu Deus, Jeová, agora ele teria que servir ao Deus Bel. Iria trocar o Senhor dos Exércitos por um ídolo. A cultura babilônica deveria correr em suas veias. Mas Daniel decide superar o seu passado de dor. É o que nós lemos aí no versículo de número 8. O que representou a invasão de Jerusalém, meu irmão? Se você ler 2 Crônicas, capítulo 36, você vai ter uma ideia de como foi essa invasão. Pais mortos, irmãs estupradas, grávidas assassinadas, nação arrasada, o templo destruído, o culto aviltado, a perda da liberdade. Queridos, quem supera uma dor como esta? Tem muita gente que não consegue superar dores como esta, tragédias como essas. Dentre o próprio povo, a Bíblia diz que muitos não conseguiram superar. O Salmo de número 137 conta-nos a história de judeus que estavam na Babilônia, que diante do rio ali penduraram suas harpas, e eles diziam: já não queremos mais cantar os cânticos de Sião. Os babilônios nos pedem para cantar os cânticos de Sião, mas como nós vamos cantar o cântico de Sião em terras que não são nossas, em terras que o Senhor não está? Não podemos cantar, já não há mais alegria. E no final do salmo, eles desejam que façam com a Babilônia, que façam com seus filhos o que fizeram com Israel. Eles dizem, termina o salmo dizendo assim: que outros peguem os seus filhos recém-nascidos e os esborrachem nos muros da cidade. O que nós entendemos é que eles não haviam superado a dor, a tragédia. Mas apesar das tragédias históricas
Queridos, a vida é feita de decisões e atitudes novas. Talvez você tenha dramas na sua vida, você viveu, ou quem sabe está vivendo dificuldades, que isso está lhe acabando emocionalmente, está lhe destruindo os seus alicerces moral, ou quem sabe emocional. A questão não é o que estão fazendo com você, a questão não é o que fizeram comigo, a questão é o que é que eu vou fazer com aquilo que me fizeram. O que é que você vai fazer depois das tragédias? Com as consequências, com os abusos. O que é que você vai fazer com isso? Vai guardar no seu coração? Manter o seu coração cheio de mágoa, cheio de doenças, com enfermidades, consequência desses maus tratos, desses abusos que você sofreu na sua adolescência, que está sofrendo na sua adolescência, na sua juventude? Ou você vai fazer como fez Daniel? Daniel tomou uma decisão. Ele não guardou as malignidades no seu coração, os processos que ele viveu. Ele decidiu viver dias melhores, tomar atitudes maiores. Você poderia fazer a mesma coisa, porque quem anda com Deus encontra consolo na pessoa dele. É possível que esta manhã haja aqui inúmeras pessoas que viveram dramas horrorosos no passado, que tenham até dificuldade de contar para um amigo mais íntimo, ou quem sabe em um consultório psicológico. Eu quero lhe dizer uma coisa esta manhã: Deus conhece o seu passado, Deus está vendo o seu presente, Ele está vendo o seu sofrimento. Você pode guardar essas angústias, essas dores e levá-la até o sepulcro com você, e você vai viver uma vida triste, cinzenta, magra, pequena, com ódio e com as suas emoções todas destruídas e desequilibradas. Mas você pode colocar um ponto final nisto hoje, perdoando as pessoas que lhe infligiram isso. Mas pastor, como é que eu vou perdoar o meu pai, a minha mãe? Como é que eu posso perdoar alguém que está me fazendo sofrer tanto? Deus pode ajudar você a colocar um ponto final neste caminho de tragédia. Ele está aqui. E se Ele abençoou Daniel, Ele vai abençoar você. E se Ele fez na vida de Daniel, e tem feito na vida de muitos, aleluia, vai fazer outra vez, porque Ele ama você. Daniel resolveu rejeitar ofertas vantajosas por fidelidade a Deus. Ele foi escolhido para viver uma vida de rei, tendo faculdade particular de graça, com o emprego de primeiro escalão do maior império do mundo, garantido. Ele foi premiado. Parecia ser uma proposta irrecusável. Mas preste atenção no que eu vou lhe dizer. Todas as maçãs do diabo são bonitas, mas tem bicho. Eu vou repetir. Todas as maçãs do diabo são bonitas, mas são bichadas, tem bicho. Como que Daniel conseguiu resistir todas essas tentações? Procuramos identificar qual foi o fator fundamental para que Daniel conseguisse essa façanha. Lendo, pesquisando, meditando na palavra, pedindo esclarecimento por parte do Espírito Santo, eu entendi que o diferencial de Daniel foi a sua consciência. A sua consciência quanto à necessidade de se separar até mesmo da aparência do mal. Daniel decidiu ser diferente.
não caminhar pelos mesmos caminhos que os outros caminhavam, não escolher as mesmas coisas que os outros escolhiam. Daniel escolheu ter uma consciência diante de Deus, ter um comportamento que viesse a agradar a Deus. Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o seu vinho que ele bebia. E aí ele pede ao chefe dos eunucos que lhe concedesse o não se contaminar. Isso está em Daniel, no versículo 8, o texto que lemos. A consciência de Daniel, de que ele, para poder ter comunhão e intimidade com Deus, tinha que se manter separado de tudo aquilo que desagradava a Deus. Essa consciência era tão tamanha que ele enfrentou situações bastante complicadas, adversas, para poder se manter firme em seu intento. Foi esta consciência que lhe permitiu ousar pedir ao chefe dos eunucos que fosse de encontro a uma ordem real e lhe desse apenas legumes e água como alimento. Foi esta consciência que lhe permitiu continuar buscando a face de Deus, mesmo se seus inimigos tivessem convencido o rei de proibi-lo de orar, de fazer orações e súplicas a qualquer Deus. Ele tinha tomado uma decisão e ele não iria voltar atrás. Essa convicção de Daniel era tamanha de que não podia se contaminar, que ele pôde enfrentar e vencer os obstáculos que se levantaram. Será que você está entendendo aonde nós queremos chegar esta manhã? Todos aqui querem intimidade, todos foram questionados a respeito de intimidade e todos querem ser íntimos de Deus, mas ninguém quer fazer as escolhas que Daniel fez. Nós queremos a intimidade de Daniel, queremos o relacionamento que Daniel teve com Deus, com seus amigos e com todos os demais. Queremos uma vida de vitória que teve Daniel, mas ninguém quer tomar a decisão, ninguém quer ter a consciência que Daniel teve, de continuar sendo limpo, mesmo vivendo na Babilônia. Viver com fidelidade exige discernimento. Devemos discernir os princípios que estão por trás das nossas ações. Qual é o problema, pastor, de comer carne e beber vinho? Qual é o problema? Por trás daquela mesa real estava uma rendição da fé. Por trás daquela mesa real estava uma participação da mesa dos ídolos. O mesmo princípio hoje com respeito ao sexo antes do casamento. Isso é comum. Inclusive, eu comprei uma cama de casal para minha filha, para ela não ficar por aí com os namorados. Eu prefiro que ela fique na minha casa. Você está se rendendo a esta sociedade maligna. É o mesmo princípio com respeito a esse sexo antes do casamento. A Bíblia diz que sexo é para casados. É o mesmo princípio que nos impede de sermos fiéis a Deus nas nossas ofertas e dízimos. É o mesmo princípio que nos impede de sermos honestos nos negócios. Por trás da mesa real há uma rendição aos princípios babilônicos. Santificação do seu corpo como templo do Espírito Santo. Isso é decisão que eu e você tomamos. Queridos, viver com fidelidade exige uma atitude firme, exige radicaleza. Está bem essa expressão? Radical. Você precisa ser radical. Tem que ser uma atitude forte, uma atitude ousada, uma atitude corajosa. Você tem que tomar essa decisão antes.
E isso tem que ser absoluto para você. Uma vez que você tomou essa decisão, nada mais pode tirar você deste processo. Qualquer princípio, qualquer ideia, qualquer conselho, qualquer atitude que não seja manter você separado para Deus, jamais você vai se dobrar, jamais você vai seguir. Foi isto que Daniel fez, foi essa decisão que ele tomou. Ninguém, nada vai me afastar da minha relação com meu Deus. Deixe-me falar aos adolescentes e aos jovens. Você gosta tanto dessa palavra radical, você gosta tanto de ser radical, pois eu vou lhe dizer, o evangelho é radical, o evangelho é para gente radical. Não é para mais ou menos, não é para gente mole, não é para uma igreja misturada, é para uma igreja que decidiu colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. E se a Maranata pretende, se nós pretendemos que Deus tenha no primeiro lugar na nossa vida, nós precisamos começar a rever uma série de princípios, pastor, que estão sendo quebrados, que fazemos vista grossa, que alimentamos para poder manter a multidão, porque afinal de contas é muito bom pregar com uma igreja superlotada. Meu amigo, minha amiga, eu vou lhe dizer uma coisa esta noite em nome do Senhor Jesus. Deus se preocupa muito com números. A Bíblia é um livro que se preocupa com números. Mas acima de números, Ele quer saber daqueles que têm qualidade. Se a Maranata, se nós, eu e você, queremos um dia estar diante de Deus, nós vamos ter que tomar essa decisão que tomou o Daniel. Se você moça, algum dia quer alcançar esta condição de intimidade com Deus, você precisa tomar a decisão que tomou Daniel. Tem que ser uma atitude forte, tem que ser absoluto. Você não pode ser guiado nem pelos aplausos, nem pelo grito da multidão. Os 3 amigos de Daniel disseram mais tarde que estavam prontos até a morrer, quando indagados se iriam ou não adorar a estátua do rei. Todos estavam dobrando-se, todos estavam se reverenciando a estátua do rei, mas eles disseram: não, mas vocês vão morrer, a fornalha já está aquecida 10 vezes mais, vocês vão morrer. Sabe o que eles disseram? Preste atenção, ó rei, se nós vamos morrer nesta fornalha, isso não é o que está em jogo aqui. Fique sabendo que indo para a fornalha ou não, nós não vamos abrir mão de Deus. Se Ele vai nos salvar ou não, isto não é um assunto nosso. O nosso assunto é que nós fizemos uma escolha de intimidade. Viver com fidelidade exige correr risco. Eles podiam morrer, eles estavam arriscando a própria vida, mas Daniel prefere correr o risco a violar sua consciência, prefere a morte ao pecado. Agiu com fé e por fé. E sabe o que aconteceu? Deus o honrou. Você já tem consciência de algumas decisões que você tomou, e você tomou para Deus aqui no seu coração, ninguém sabia, ninguém viu, e você tomou essa decisão, e depois você percebeu que Deus viu e honrou o que você fez aí em secreto? Irmãos, isso já aconteceu algumas vezes na minha vida, de posicionamentos que eu tomei. Falei assim: Deus, eu não vou mais cair nessa balela, eu quero a Ti, eu quero ficar contigo. E eu tomei algumas decisões. Você sabe que Deus me honrou. Sabe o que a Bíblia diz? Eu honro aos que me honram. As pessoas pensam que Deus é um grande otário, que nós podemos
enganá-lo. Que nós fazemos fitas, choramos, damos até dízimo, e Deus fica comovido com as nossas lágrimas. Deus não é otário, Deus não é pastor Ari, Deus não é pastor Dário, Deus é Deus. Eu só conheço você por fora, Deus conhece você por dentro. Eu só vejo você aqui, Deus vê você em casa, Deus vê você no ônibus, no metrô, Deus vê você aonde quer que você esteja. Ele não pode ser enganado e nem se deixa enganar. Apesar da sua dieta de legumes e água, Daniel se apresentou com aparência mais saudável do que aqueles que alimentaram das iguarias do rei. Deus poupou a vida de Daniel da cova dos leões. Deus conservou Daniel na corte do rei, mesmo após a queda do império babilônio. Nabucodonosor se foi, seus representantes e familiares também, mas Daniel estava lá, já com seus mais de 80 anos. Entrou um novo dono do mundo, trocou o dono, agora é Ciro. Quer ver? Eu ouvi falar que tem um homem aqui que tem relacionamento com os deuses do céu. Eu quero saber quem é este homem. Mandaram chamar Daniel e ele ficou junto do rei Ciro. Que Deus é esse? Que honra o posicionamento de um moço na sua adolescência. E honra esse moço até ele se tornar um idoso. Esse é o Deus da Bíblia. Esse é o Deus que está buscando aqueles que estão na brecha. O texto diz assim: estou buscando alguém que esteja na brecha para que eu possa usar. Aleluia. Viver com fidelidade exige perseverança. Versículos de 11 a 14. Daniel não desiste do seu propósito diante da primeira dificuldade. Ele prossegue, ele insiste, ele não cogita outra possibilidade. Não, eu estou correndo risco de vida, disse o comandante, o responsável em alimentar os jovens. Eu me lembro de José do Egito. Sua fidelidade a Deus era maior que as suas necessidades físicas. Eu vou repetir. As necessidades físicas de José, que era um moço cheio de vida, testosterona na pele, suas necessidades estavam em segundo e em terceiro lugar. Suas ambições eram menores do que a sua fidelidade a Deus. Suas necessidades físicas e sexuais eram menores do que a sua fidelidade a Deus. E a prova é que ele não roubou Potifar. Oportunidade teve. E a verdade bíblica é que ele não se deitou com a mulher de Potifar, porque a oportunidade teve, ela se ofereceu a ele. E não pense você que era uma idosa, não, era uma mulher bonita, nova, bem tratada, uma egípcia da melhor estirpe. E ele um escravo. Ele poderia simplesmente dizer assim: olha, eu estou obedecendo a minha senhora, o que é que eu vou fazer, Deus? Eu vou ter que ir, né? Mas ele falou: não, Potifar não está aqui, não tem ninguém na casa, estamos sozinhos, disse ela. Mas ele falou assim: não, tem alguém que está aqui nos vendo. Não, Potifar só volta na semana que vem. Não, os empregados estão fora. Não, tem alguém que está aqui me vendo. Deus está aqui, senhora. Eu não posso tocar em você, porque eu prometi ao Potifar que você era mulher dele, que eu não tocaria em você. E eu quero ser fiel a ele, e acima dele eu quero ser fiel ao meu Deus. Viver com fidelidade exige criatividade, versículo 8. Imagine se Daniel dissesse: eu não como carne, mas o rei mandou. Azar do rei, eu sou crente, e eu não vou comer carne, eu sou protestante. Sabe o que teria acontecido com Daniel? Teria morrido, não como mártir, mas como burro. Porque eu vejo algumas pessoas agindo e você diz assim: é um herói. Não é herói, é burrice.
ele resistiu à ordem do rei, sem se expor. Criatividade. Daniel chega para o homem da cozinha e diz: olha, você sabia que beterraba com cenoura dá melhor resultado que carne e vinho? Não, eu nunca experimentei isso. Pois então pode experimentar em mim e nos meus amigos. Eu tenho certeza, me dá beterraba, água, vegetais. Experimente com a gente. Não, vocês vão ficar magros, vão ficar amarelados, vão ficar feios. Quando forem se apresentar lá, o rei vai mandar me matar, porque vocês vão estar fisicamente, aparentemente pior do que os demais. Não, faça uma experiência, 10 dias, só nos dando beterraba, cenoura e outras folhagens e outros legumes mais. E se no final dos 10 dias nós estivermos iguais, o Senhor continua nos dando, ou não. O Senhor faz o que o Senhor quiser. Sabe o que é isso? Inteligência, sabedoria. Deus deu sabedoria, esperteza, criatividade para o Daniel. Aleluia. E o texto bíblico diz que quando eles se apresentaram diante do rei, eles eram os mais bonitos, os mais bem tratados, 10 vezes mais sábios e inteligentes do que todos os demais, a ponto do rei dizer assim: eu quero esses 4 rapazes comigo, os outros podem ser distribuídos nas outras funções, esses aqui eu quero que fiquem comigo, porque eu preciso de gente inteligente do meu lado. O que é que você faz quando alguém lhe oferece um cigarro? Ou chama você para ir a uma boate? Qual é a sua resposta quando alguém lhe oferece um trago, uma picada, ou uma noitada no motel? Qual é a sua resposta? Eu tenho algo melhor? Jesus consegue completar o meu coração de uma tal forma que eu até tenho necessidades físicas, sim, mas eu amo Jesus, e eu sei que se eu for fiel a Ele, Ele vai me honrar. E aí você, em cima desse posicionamento, você toma a decisão de não experimentar, de não ceder àquela tentação. E aí você vai sentir uma alegria diferente, um gozo que não tem fim, que não termina depois de meia hora, depois de um relacionamento sexual. Não, aleluia. É um gozo que não tem fim, é uma presença que não se pode medir, aleluia. É uma intimidade que só quem tem esse tipo de comportamento goza. E você vai sentir isso no seu casamento, e você vai sentir isso nos seus negócios, e você vai sentir isso no seu namoro, você vai sentir isso nas suas relações, seja comprando ou vendendo, vivendo. A presença de Deus vai inundar você, e você vai ser superior às suas vontades, você vai ser senhor dos seus desejos e vontades. Viver com fidelidade exige boas amizades. Apertados pelo mandado do rei, eles correm para os seus companheiros, eles juntos vão buscar a Deus em oração. Estão condenados à morte. Olha, vamos ter que jejuar e orar, porque a foice do rei está na nossa direção. Nós morreremos com todos os magos e sábios daqui, desse local, desse país. Queridos, pessoas precisam de Deus, mas pessoas precisam também de pessoas. Nós precisamos de alguém para abrir o coração, para nos servir de suporte. Você tem alguém que lhe serve de suporte? Você tem alguém que quando você está vivendo a tribulação, você pega o telefone, ou você fala com ele, ou manda um recado pelo WhatsApp: Senhor, ora agora por mim, pede a Deus em meu favor, porque senão eu vou morrer, porque a situação está complicada. Você tem alguém assim? Se você não tem, eu gostaria que você olhasse para o seu lado, para o lado direito, para o seu lado esquerdo, e escolhesse agora uma dessas pessoas e dissesse: eu quero que você seja o meu companheiro de oração, eu quero que você seja a minha companheira de busca de Deus. Quando eu estiver vivendo o sufoco, as tentações, eu quero poder falar com você, e nós vamos orar para vencermos. Você ora por mim e eu oro por você. Porque viver em fidelidade, com fidelidade, exige boas amizades. Precisamos de alguém para abrir o coração, para que nos sirva de suporte.
é que está ajudando você a viver essa vida cristã? Quem? Você tem alguém? Viver com fidelidade é estar convencido de que Deus vai abençoá-lo pelo fato de você ser fiel a Ele. Viver com fidelidade é saber, é estar convencido de que Deus vai abençoar você pelo fato de você ser fiel. Essa consciência de que não podia se contaminar, de que tinha de se manter longe de tudo aquilo que desagradava a Deus, permitiu a Daniel ter um grau de intimidade muito grande com Deus. Por diversas vezes nós encontramos Daniel. Deus manda um recado para Daniel através do anjo Gabriel. E o texto bíblico diz, a partir do capítulo 8, Daniel começa a receber visitações celestiais. Deus começa a informar a Daniel os processos vindouros. E ele precisava usar um anjo para fazer isso, e ele envia o anjo. E o anjo é impedido, ele disse assim: olha, eu fui impedido de chegar aqui, tu estás buscando a Deus há 21 dias. Eu quero que você saiba, Daniel, disse o anjo, que desde o primeiro dia Deus ouviu você. Ele está ouvindo você. E eu vim com a resposta, mas eu fui impedido pelo rei da Pérsia, um espírito maligno. E Miguel me ajudou, e eu escapei. Daniel, diz o Gabriel assim, você é muito amado lá no céu. Você é muito amado. Ele repete isso 1, 2, 3 vezes, as vezes que ele fala com Daniel. Está aí, a partir do capítulo 7, 8, 9, 10, 11, 12. Daniel era um homem amado por Deus. Aleluia. Podemos ver o cuidado de Deus para com a vida de Daniel, jamais deixando-o envergonhado por sua decisão de se manter firme no propósito de não desagradá-lo. Faça o teste. Soninha, você depois canta o hino, Soninha. Faça o teste na sua vida de oração. Faça o teste no seu dízimo. Faça o teste com o seu casamento. Seja fiel. Deus vai ser fiel a você. Aleluia. Não transija com os valores absolutos. Deus é fiel. Não negocie a sua fidelidade a Deus. O Senhor é fiel. Não deixe a amargura tomar conta do seu coração pelas injustiças sofridas. Não, Deus é fiel. Não deixe que o sucesso suba a sua cabeça. Deus é fiel. Eu vou concluir agora. A que conclusão chegamos depois de ouvir a história desse homem, desse moço? Nós aprendemos com Daniel 3 coisas importantes. Primeiro, firmeza em pequenas coisas nos prepara para vitórias. Foi a simples decisão de não comer a comida do rei, nem a bebida do rei. Uma simples decisão, pequena diante de tudo que veio depois. São pequenas decisões como essa, que vão dar rumo, que vão dar direção à nossa vida com Deus. Mais tarde, Daniel pôde enfrentar a cova dos leões. Pessoas caem em pecados sérios, somente porque aprenderam a tolerar pecados menores. É uma mentira. Não, eu só levei vantagem em R$3. Pequenos pecados, pequenas concessões que fazemos, que nos leva a buracos enormes. Mas Daniel era firme nas pequenas coisas, e porque ele era firme, quem disse isso foi Jesus. No pouco foste fiel, no muito te colocarei. Olha como
Jesus disse isso há mais de 700 anos depois. E como que tem coerência? No pouco ele é fiel, e Deus o acompanha no muito. Segundo princípio que nós devemos levar para casa: foram aprovados com destaques no exame feito pelo rei. Deus honra aqueles que o honram. Deus lhes deu inteligência, capacidade e entendimento. Deus quer que você seja assim como Daniel, um líder como Daniel. Não é um líder na igreja, mas um líder na sua casa, mas na igreja também. Quando eu falo líder, é ser alguém que toma as decisões, porque cabeça na Bíblia Sagrada significa responsabilidade, viu, marido? Lá em Efésios, Paulo, quando diz que nós somos cabeça da mulher, não significa que nós vamos mandar nela, não, você está entendendo o texto errado. Significa você é responsável por ela e pelos seus filhos. Eu vou cobrar de você, e isso tem coerência. Vamos para Gênesis? Vem cá, Adão. Deus não falou com Eva, ele não tinha conversado com Eva. Não que ele estava fazendo discriminação, não, é porque Adão já estava lá há mais tempo. E ele compartilhou coisas com Adão que não compartilhou para Eva. Ele abriu sua intimidade para Adão muito antes. E ele falou: Adão, o que foi que nós combinamos? Olha o que você fez, por tua causa. Olha o que vai acontecer com o planeta, por tua causa. Olha, não vai haverá mais, você vai ter que trabalhar muito, dia, sol a sol. A terra não vai dar mais o fruto como dava em abundância. Vai surgir espinhos, abrolhos, peste, por tua causa. O pecado entrou no mundo. Chamou o Adão. Por quê? Porque ele era o responsável pelo jardim. Você é o responsável pelo seu jardim. Eu queria desafiar o moço e a moça que fazem parte do seu jardim. Tome uma decisão hoje, diante de Deus, de ser o cabeça, de ser o responsável. Se você é o único na sua casa que teme a Deus, pois então coloque isso como empreitada na sua vida. Eu vou ganhar os meus pais para Deus. Não é pregando para eles 24 horas por dia, é vivendo Jesus aqui em casa. É escolhendo os programas que eu vou assistir na TV. É escolhendo o tipo de programa que eu vejo na internet, no YouTube. É escolhendo obedecer. É escolhendo me submeter ao meu pai e à minha mãe. Porque se eu moro na casa deles, então eu devo obediência a eles. Foram aprovados com destaque no exame feito pelo rei, porque Deus os honrou. Em terceiro lugar, Daniel foi maior que a Babilônia. A Babilônia caiu, mas Daniel ficou de pé. Nabucodonosor morreu, mas Daniel continuou exercendo a sua bendita influência para as outras gerações. O que as pessoas falarão a seu respeito amanhã? Que tipo de influência você deixará para as gerações futuras? Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Eu queria que aquela mocinha que cantou aquele hino, você, filha, você cantasse uma vez aquele hino outra vez, do começo ao fim, uma vez. Você pode me ajudar? Nós estamos terminando esta reunião, mais alguns minutos. Ficar com Deus é escolha. O convite aqui não é para ficar, é para morar. Aquele que fica, aquele que escolhe, é isso que está o texto lá, Salmo 91. Aquele que vive, que mora, que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Na sombra do Onipotente ele vai descansar. É uma escolha. O convite não é para ficar, não é para ir lá de vez em quando, é para habitar. Por que habitar?
Porque Ele quer intimidade. Em teus braços. E só tem intimidade quem habita. Só tem intimidade quem fica na presença dEle. Não sai. Quem paga preços para manter-se limpo por causa dEle. Pai, eu amo sua presença. O teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos. Confio em ti. Confio em ti. Aleluia. Eu quero ir mais fundo. Leva-me mais perto, onde eu te encontro, num lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto, onde eu te encontro, num lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Eu queria chamar todos os adolescentes que estão aqui hoje para vir para cá. Eu quero que a igreja ore por nós, ore por você, ore por mim. Vem para cá todos os adolescentes que estão na igreja hoje, vem para cá. Aleluia. Pastor Isabel, pastor, fica aqui perto de mim, pastor. Vem para cá, pastor Isabel. Eu queria pedir os pais, vem para cá, sobe aqui, aqui em cima, junto comigo. Aleluia, aleluia. Vai ficando aqui atrás, vai ficando atrás para os outros virem ficando na frente. Aleluia. Vai para lá, filhão, vai para lá, vai para lá. Vai para lá, segue para lá. Aleluia, isso. Vai indo para lá, vai indo para lá. Vem para cá, gente, vem para cá. Vem para cá. Vem passando, cuidado para não atropelar o tecladista. Tudo que eu mais quero é te Oh, aleluia. Me envolva com tua glória. Oh, aleluia. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Levanta o pezinho, filhinha. Você está em cima da... Isso, obrigado. Obrigado, Deus abençoe vocês. Está todo mundo aqui? Levanta a sua mão para cá. Pastora, faz essa oração. Eu e o pastor vamos estar impondo as mãos sobre os nossos filhos. Aleluia, vem filho, vem, nós vamos esperar vocês. Aleluia. Nós vamos orar pelos nossos filhos. Vamos pedir a Deus para guardá-los, guardar suas mentes, seus corações para Deus. Eu chamei vocês para ficar aqui em cima do púlpito, para que vocês saibam que foi para este lugar que Deus chamou vocês. Amém? Deus chamou vocês para estar neste lugar, envolvidos com a ministração de louvor e de adoração, envolvidos com a pregação, com a mensagem, com a semente de Deus. Aleluia! Foi para isso que Deus chamou vocês. Deus não quer vocês sujos, imundos, afastados. Deus quer vocês aqui. Aleluia! Na frente da igreja, sendo cheios do Espírito Santo de Deus. Aleluia! O coro outra vez, filha. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto.
hoje eu te encontro no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Vamos orar. Glória a Deus, peça a Deus. Estenda sua mão para cá. Senhor, meu Deus e Pai, Senhor, nós clamamos a Ti, Senhor, que Tu venhas envolver esses adolescentes, meu Pai, os esconda na concha de Tuas mãos, Senhor. Meu Deus, este mundo é vil, é cruel, é sujo. Senhor, guarda a mente, Senhor, o coração desses adolescentes para Ti. Que eles sejam, Senhor, pequenos Daniéis, ó Pai. Que eles tomem a decisão de ter as Suas atitudes, ó Senhor Jesus, de imitar a Ti. Meu Deus, dá a eles intrepidez, coragem, determinação, decisão, Senhor, de Te servir. Os guarda, meu Pai. Talvez ainda esta semana eles serão tentados, meu Deus. Guarda, faça com que eles se lembrem deste compromisso, de tudo que eles estão ouvindo até agora, Senhor. Deus, guarda, Jesus. Não deixa que eles caiam, não deixa que eles se desviem, Senhor. Senhor, perdoa os pecados, ó Pai. Lava-os com Teu sangue, Jesus. E trilha-os, ó Pai, no caminho da retidão, Senhor. Segura na mão desses adolescentes. Abençoa os seus pais com sabedoria, com paciência, com amor, com ternura, Senhor. Deus, nós confiamos a nossa vida a Ti. Nós confiamos a vida dos nossos filhos a Ti, Senhor. O inimigo não tem poder sobre eles. O inimigo não tem autoridade sobre eles. Eles estão só debaixo da Tua autoridade, debaixo do Teu poder, da Tua boa mão. Obrigada, Senhor. Que na vida deles haja, Senhor, transformação. Que eles necessidade, Senhor, necessidade de Ti. Que eles sejam, Senhor, Seus seguidores, em nome de Jesus. Amém.